Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 18 de novembro. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo isso que agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, : Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, : Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, : Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, : Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, : Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, : É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, : Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E, quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justificar. E, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E, num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, : Voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou.
E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Barnabé e Saulo são enviados para a igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Saulo e Barnabé pregam em Chipre. Elimas, o encantador. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Uns falam Elimas, eu falo Elimas, não tem acento nenhum, mas você considere a leitura e depois você pode conferir na Bíblia se é Elimas ou Elimas. Como não tem acento, eu leio Elimas. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Pisídia, tem um S só, não pode ser Pisídia. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia na Pisídia, a oposição dos judeus. E, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga, Varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E,
destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E, depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. Então veja que o período dos juízes durou aproximadamente 450 anos. Muito importante essa observação. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Outra informação importante também. Saul reinou 40 anos, mas você só vai ter essa informação aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, : Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Este João aqui que está se referindo é João Batista, porque muitos confundem, o apóstolo João com João Batista. João Batista foi decapitado porque denunciou o pecado de Herodes, que estava tendo relação com a sua cunhada Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Informação minha aqui, mas isso está na Bíblia. Mas João, quando completava a carreira, disse, : Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Não por terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Ele está se referindo à morte de Jesus. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, : Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, : Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado por aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram
que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição. A volta a Antioquia. Capítulo 14. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para o insultarem e apedrejarem, sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles,
Por que Paulo fez isso? Porque aquele povo queria prestar sacrifício e adoração a ele e a Barnabé. Então Paulo reagiu, não aceitou, né? Com certeza. Comentário meu. E quando nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Você está ouvindo a leitura do dia 18 de novembro. Capítulo 15. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, : se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, : Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar?
Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé. Vou repetir o versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, Varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordavam as palavras dos profetas, como está escrito, Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões, dentre eles enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Eu acho tão importante isso aqui de Paulo, a preocupação dele de visitar, saber como estavam os irmãos, né, que eles já haviam evangelizado. Que bênção! É pena que eu não posso falar muito, senão a gravação fica muito extensa. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João,
chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A segunda viagem missionária de Paulo. Silas e Timóteo o acompanham. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então é interessante, né, que você percebe aqui que em determinado momento, quando João não quis acompanhar, o João Marcos, né, não quis acompanhar Paulo e Barnabé numa viagem missionária, e agora Barnabé quer levar esse João Marcos com ele, e Paulo não concordou. E ali houve uma dissensão entre eles, e eles separaram. Barnabé foi com João Marcos e Paulo seguiu. Então a Bíblia é tão maravilhosa, as Escrituras Sagradas são de uma preciosidade tão grande que não nos oculta esses fatos. Nós tomamos conhecimento também deste acontecimento, dessa assembleia em Jerusalém, que eles queriam que os gentios que se convertessem circuncidassem, né? Que cortassem a pele do prepúcio. Todos nós sabemos o que é a circuncisão. Mas ali os apóstolos acharam que não havia necessidade. Então relacionou para eles os pecados que eles não deveriam cometer, que eles deveriam que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, da idolatria, que isso sim, isso eles recomendavam para que eles não praticassem mais. Mas havia ali uma divisão de opinião, de ideias. Mas graças a Deus que foi resolvido o problema. Então, como eu sempre digo, eu não estou dando estudo e nem pregando, mas eu queria recordar com você que quando eu li aqui no capítulo 13 de Atos, que é a gravação que eu estou fazendo, Atos 13, 33, diz assim: como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Então no Salmo 2 é no Salmo 2. Aí se você ver lá no Salmo 2, nós vamos ver o que está escrito. Eu vou aqui ver se dá tempo de eu ler. Salmo 2 diz assim: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Glória a Deus. Este salmo, o Salmo 2, o título dele é A Rebelião das Nações e a Vitória do Messias. Não diz o autor, mas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, faz referência ao Salmo 2, que é o Salmo 2. Então eu vejo nisso a necessidade que temos de estudar toda a palavra de Deus, para que a gente venha a entender quando o Novo Testamento faz referências a mensagens, textos, frases, capítulos escritos no Antigo Testamento. Temos muitas repetições que são ditas pelos escritores do Novo Testamento. Então é importante que a gente recorra a essas referências. E aqui no versículo 35 do mesmo capítulo 13 diz assim: pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 35. Então vamos ver em Salmo 16, 10 o que diz. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Amém? Este Salmo 16 já é de autoria do rei Davi. Eu só estou fazendo esta observação porque quando eu estou gravando e que eu vejo que faz referência ao Antigo Testamento, eu tenho muita vontade de voltar e ler essas referências, mas não há tempo, não tem como. Porque eu estou gravando, né, a leitura da Bíblia. Se eu ficar vendo os versículos, as referências e voltando a explicar, a leitura vai ficar muito longa.
Mas Deus te abençoe. Você que está ouvindo esta leitura, não pare, não desista. Continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu estou assim acelerando um pouco esta leitura, porque eu comecei fazendo esta leitura de toda a tabela desde 1º de janeiro, mas já comecei em 29 de junho. Então, tem julho, agosto, setembro, outubro, novembro. São 5 meses que eu estou gravando a leitura da Bíblia, que é um plano de 1 ano. Como nós estamos, eu e meu esposo, nos preparando para cirurgias, eu estou querendo terminar a leitura deste ano, ainda este ano. Então, eu poderia até estar gravando com mais calma, mas o tempo urge e eu preciso terminar este trabalho. Eu sinto de Deus isso, que este ano nós precisamos ainda fazer muitas coisas para a obra do Senhor. E este trabalho é um deles. Apesar de que no meu site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com, eu tenho dito que já tem 3 vezes a Bíblia gravada, de modos diferentes, mas completa. Não é gravada pela metade, não. Então, agora, esta leitura é a 4ª vez que eu estou gravando a Bíblia e colocando no meu site, no meu canal do YouTube, para você escolher qual plano você prefere mais ouvir. Então, um grande abraço, Deus te abençoe. Obrigada por ouvir Neuza Baldini. Amém.